pronto, já está compartilhado. Pode começar daqui mesmo? Então, vou cancelar. Ai, que chique esse mouse, que delícia. Muito bom. Bom, com vocês a Laurinha. Obrigada, gente. Bom, meninas, prometo, tá? Não vai ser maçante. Fiquem tranquilas. Eu sei que vocês querem ir para casa. Sei que vocês estão cansadas, muita informação. Mas antes da gente começar a palestra, vamos fazer um exercício aqui? Como é que vocês estão aqui numa escala de Friends? Só para eu saber o tom de voz que eu posso usar, se vocês vão prestar atenção. Como é que vocês estão? Vai, levanta o dedinho aí. 1, 2, 3. 2. Ah, tá bom. 3, 1. Tá bom. Oi. Eu vi que ninguém levantou nada, então acho que a pessoa também não está muito ligada, mas tudo bem. Então, tudo bem, gente. Vamos lá. Vou falar sobre um tema um pouquinho diferente. Eu vi que as meninas aqui, a gente teve uma predominância muito grande de mulheres falando sobre inteligência artificial. E aí, hoje eu vou falar sobre uma carreira, uma pessoa aí que mexe com IA no mercado de trabalho, que é o cientista de dados. Só que a gente fala muito sobre o cientista de dados, mas a gente às vezes não interpreta muito bem o que é esperado, né, de um cientista de dados. Não sei se vocês já estão atuando no mercado, alguém que já atua no mercado? Quem quer atuar no mercado de dados? Tá bom. Beleza, boa. Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu quero trabalhar com isso. Porém, o que é esperado de mim, né, no dia a dia aí de um cientista de dados? O que eu posso almejar aí sendo um cientista de dados? O que é esperado? Responsabilidades e tudo mais. Tá? Então, eu vou falar sobre isso nessa palestra, beleza, gente? Só para todo mundo estar no mesmo barco. Vou falar um pouquinho sobre mim. Sou mestranda, também em inteligência artificial, quem é a Sabrina. Adoro mulheres pós-graduandas. E aí eu estou fazendo na UFABC, Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. Sou cientista de dados sênior. Sou mãe de pet também. Temos mãe de pets aqui? Ai, adoro, amo, predominância de mãe de pet, amo. O nome da minha cachorrinha se chama Arya, por conta da personagem Arya Stark de Game of Thrones. Sou fã de Game of Thrones, adoro. Eu compartilho meus conteúdos no meu canal, @lauradeiratalks. Então, eu falo, gente, eu tô em todo lugar, tá? Se vocês me pedirem para falar redes sociais, TikTok, LinkedIn, Instagram, que mais? Não tô no Twitter. Acho que é a única rede social que eu não tô é no Twitter. Mas tudo bem. Esse é meu @ que vocês conseguem me encontrar. Eu também tenho um podcast que se chama Data Bytecast. Ali eu falo um pouquinho sobre carreira, eu falo um pouquinho sobre inteligência artificial, a história da inteligência artificial. Então, se vocês gostam disso, segue lá. Eu sou apaixonada por conhecer coisas novas. Acho que isso vem da minha formação e da minha vontade de ser cientista, né? Então, tanto a minha formação quanto o meu mercado de trabalho, eu sou cientista. Então, eu gosto de conhecer coisas novas. E aí, também, esse ano, eu fui reconhecida aí como LinkedIn Top Voice, como uma das vozes aí de destaque dentro. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, gente. Fico com vergonha, eu tô morrendo de vergonha, vocês não têm noção. Por fim, e aí tá o meu QR Code aí para vocês, tá? Para vocês escanearem, se quiserem me acompanhar nas outras redes, tá bom? Peraí, vou esperar mais um pouquinho, então, né? Ok, vou passar então. Fiquem tranquilas também que o QR Code está bem pequenininho ali em cima, então vocês vão poder tentar testar o zoom do celular de vocês para ver se vocês conseguem chegar ali. Depois que eu fui perceber, o da Sabrina estava ótimo, o QR Code estava bem grande, o meu está bem pequenininho lá em cima. Terrível. Bom, então vamos lá, gente. Antes de eu falar da própria ciência de dados, acho que é legal trazer umas coisas muito legais. Eu sou muito curiosa, então eu gosto muito de entender o porquê de algumas coisas. E uma dessas aí é a questão de séries. Não sei se vocês conhecem, todo mundo aqui já assistiu uma dessas séries aqui, ou já ouviu falar dessas séries. São séries muito famosas e séries que falam sobre política, né? Então, a gente tem o House of Cards, que foi lançado na Netflix. Na verdade, a Netflix, né, comprou... Por fim, o House of Cards ia acabar, a Netflix comprou, e aí lançou, por fim. E a gente tem o Alpha House, que foi lançado na Amazon, né, na Amazon Prime. E aí, tem uma diferença aí no tom de voz. Então, o primeiro é House of Cards. Traz um tom um pouco mais sério do que é a política, jogos de poder. Então, para quem gosta de Game of Thrones, House of Cards é muito bom também, entra nessa vibe aí de guerra política. E Alpha House fala um pouco mais dessa parte mais satirizada, comédia, né, algo mais cômico em relação à própria política. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, na verdade, poucas pessoas sabem, né, que essas séries elas só foram lançadas por conta de dados. Então, tanto a Netflix quanto a Amazon, o que acontece? Elas começaram a extrair dados para poder entender qual que seria o próximo tópico, a próxima série que elas precisam lançar.
E aí elas viram que naquela época estava falando muito sobre política. Então, a Netflix, ela pensou assim, poxa vida, estão falando muito de política, a gente tem essa série aqui que estava bombando muito no país, eu não lembro qual país que era. Vamos comprar e a gente vai tentar continuar aqui essa história com base nos nossos dados, dos nossos clientes, né? E aí acabou lançando aí o House of Cards, que foi um sucesso, e a Amazon seguiu mais ou menos pela mesma perspectiva. Então, analisando dados do que as pessoas estavam falando, o que as pessoas estavam consumindo na própria plataforma, eles lançaram o Alpha House, tá? E aí, outro exemplo bem legal, que também pouquíssimas pessoas sabem, é a própria série do Stranger Things, que também a Netflix usou dados para poder chegar aqui nessa série. Então, o que eles viram? Poxa vida, né? Tem aqui na nossa plataforma, as pessoas estão assistindo muito coisa sobre os anos 80, anos 90, né? Filmes muito antigos, Carrie a Estranha, ET, por fim, essas séries aí mais antigas. Essas séries não, né? Esses filmes mais antigos. E aí eles olharam para isso e viram que estava bombando, né? Voltou a bombar esses assuntos aí voltados para essa parte mais para os anos 80, anos 90. E até mesmo os próprios, alguns atores que foram escalados também foram escalados por conta da própria análise de dados dentro da plataforma. Ou seja, atores que já participaram de outros filmes da década de 90, de 80, que foram bem avaliados dentro da própria plataforma da Netflix, eles viram que valia a pena trazer eles. Por quê? Porque as pessoas que assistiram esses filmes vão olhar e pensar, nossa, eu já vi esse cara em algum lugar. Ah, foi o filme tal. Então, traz essa conexão, traz essa... Eu nem sei outra palavra além de conexão, mas, por fim, traz esse sentimento do tipo, conheço esse cara, então acho que o filme que ele fez vai estar muito bom. Então, por isso, também, acabou utilizando dados. E aí, você deve estar pensando, não, Laura, tu está falando bobagem. Você tirou sei lá, da sua ideia aí, da sua cabeça. Mas não, inclusive, até tem um TED Talk muito legal, se chama How to Use Data to Make a Hit TV Show, do Sebastian, que aí ele comenta um pouco mais sobre como eles utilizaram dados. Se eu não me engano, o case aqui que ele fala é de Stranger Things, tá? Mas agora eu não me lembro de verdade. Mas aí dá para assistir um pouco mais, que ele comenta sobre essa questão de uso de dados para a gente poder criar aí séries de TV, por aí vai. Outro exemplo aqui que a gente tem é livros, né? Eu adoro ler, para quem me segue nas redes sociais sabe que eu vivo recomendando livro, o pessoal já deve estar... Poxa vida, Laura, toda vez recomenda livro. Pois é, maravilhoso. E aí eu adoro comprar livro, né? E esse aqui é um site onde eu compro alguns livros e sempre aparece aqui, né? Ah, clientes que visualizaram esse item também visualizaram. Aí traz um monte de exemplo. Ah, livros que talvez você pode gostar. Também outros exemplos. Isso é o que, gente? Um case muito legal de inteligência artificial. Eu acho muito legal isso aqui. E eu estou trazendo aqui nessa parte, né, nessa perspectiva mais de compra, né? Mas a gente também consegue ver isso nas próprias ferramentas de streaming, né? A questão da Netflix, a questão da Amazon também tem, né? Ah, se você assistiu isso, então talvez você pode assistir isso aqui também. Então, tudo isso aí é recomendado por uma inteligência artificial. E o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é que a gente vive junto com a ciência de dados e com a inteligência artificial, tá? Então, a gente vive num mundo em que as pessoas usam os dados, normalmente usam os nossos dados para poder extrair ali informações e conseguirem gerenciar os seus negócios. No caso, que eu dei o exemplo aí das séries, foi, poxa, qual ator eu vou escalar, qual que vai ser a temática do meu próximo filme ou da minha próxima série, com base ali no que as pessoas estão discutindo bastante, com base no que as pessoas querem ver. E aí a gente consegue tomar decisões ali que a gente sabe que talvez vão trazer um retorno para a gente. No caso da Netflix, mais assinantes, mais fidelidade, por fim, tem várias métricas ali de sucesso que eles devem ter estimado junto para criar aí essa série nova ou outros filmes, tá? E aí, muitas vezes, vocês devem pensar, e acho que vocês que já estão na área de dados, já participaram aí das palestras, já devem entender que dados por si só, eles não trazem nenhum valor. A gente precisa aplicar técnicas ali para a gente poder extrair informações desses dados. Mas antes, vamos entender o que é dados. Né? Acho que todo mundo aqui vive falando de dados, né? Ciência de dados, inteligência artificial precisa de dados. Tá, mas o que é dados, Laura? Sabe, assim, dados é tão complexo, é um mundo assim gigante que pode significar muitas coisas. Então, vamos aqui aterrissar aqui e trazer algumas informações para vocês, tá? Então, dados são o quê? Informações brutas ou fatos que podem ser coletados, armazenados e processados. Então, por exemplo, registros que as empresas armazenam são dados, tá bom? Então, as planilhas de Excel, os Word da vida, tudo isso são dados, tá?
E aí os dados, eles são fundamentais na ciência de dados, porque eles são utilizados para a tomada de decisão, que nem a gente viu anteriormente nos cases anteriores, tá? E aí os dados podem ter diversas formas, que nem eu comentei com vocês. Números, textos, vídeos, imagens, muitas coisas, tá? E aí, existem várias formas, né, várias fontes ali da gente poder coletar esses dados. Vocês estão vendo meu mouse? Ah, que legal. Boa, ótimo. Então, acompanha meus dados não, é meu mouse. Meus dados, ó. Bom, gente, existem diferentes fontes que a gente pode extrair os dados. Então, fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias, a gente vai coletar os dados diretamente da fonte original dele. Ou seja, poxa, estou num projeto aqui para analisar dados de uma empresa. E essa empresa já tem o banco de dados dela. Dados primários, né? Porque a gente está coletando ali diretamente da fonte desses dados. Dados secundários, a gente vai obter, por exemplo, outras fontes ali para poder complementar as informações que a gente precisa no nosso conjunto de dados. Então, bases públicas, pesquisas, APIs de outras empresas. Então, tudo isso aí a gente chama de dados secundários, tá? E aí, dados podem ser qualitativos ou quantitativos, tá bom? Então, beleza. E aí, a gente sabe que dados não falam, né? As imagens não falam, os words não falam. A gente precisa de pessoas ali para poder interpretar e extrair tudo isso que eles têm ali para falar, tá? E aí existe uma área da computação que faz isso, né? Que extrai as informações. Então, eu gosto muito, e tem muitos livros que falam, e é uma forma muito romântica da gente falar o que é a área de analytics, ou a área de ciência de dados, ou o próprio analista de dados também faz muito isso, né? Que é contar a história a partir dos dados. Os dados não falam, eles precisam de alguém ali, algum juiz ali para ajudar eles a se expressarem, que eles não sabem falar. Então, a gente precisa contar essa história por eles. E aí existe essa área da computação, que é a área de analytics, tá? Existe uma polêmica no mundo de dados, e aí eu sempre deixo isso bem claro nas minhas palestras, eu não gosto de falar que ciência de dados é uma área, ciência de dados é um profissional, é o cientista de dados. Muitas pessoas falam que, é ciência de dados, eu quero trabalhar na área de ciência de dados. Tá, você quer ser cientista ou você quer ser outra coisa dentro da área de dados? Então, que a gente tem muitos outros profissionais. Então, as pessoas generalizam os outros profissionais como ciência de dados. Mas não, tá, gente? Então, vamos deixar isso bem claro, que eu gosto muito de falar, ou você chama a área de analytics, chique isso, né? Analytics, ou você chama isso de área de dados. Tá? Que acho que é mais justo com os outros profissionais que trabalham. Porque quando a gente começa a falar só de ciência de dados, a área de ciência de dados, os outros profissionais ficam muito ocultos. E as pessoas que querem entrar acham que só existe ciência de dados. E, na verdade, não. Tem muitos outros ali que também agregam super dentro da esteira e dentro da pipeline de extração de informações dentro dos dados, tá? Então, a área de analytics, ela pode ser definida como um processo que envolve o uso de técnicas estatísticas e computacionais para a gente poder extrair, explorar, visualizar, descobrir e comunicar padrões dentro dos dados. Ou seja, é muita coisa, né? Então, um profissional só não conseguiria fazer isso. E aí vocês devem estar pensando, tá, Laura, eu já sei de tudo isso, as palestras anteriores já falaram, você está enrolando, me passa logo o roadmap. Eu quero entrar logo, né? Eu quero ser logo cientista de dados. Calma aí, tá, gente? Calma aí que... que eu falei antes, né? A área de analytics ela é muito mais do que cientista de dados, e eu quero deixar isso bem claro, tá? Então, aqui são os outros profissionais, e, gente, tem muito mais. Eu não lembro, quem foi que falou comigo que tinha uma área nova, que eu falei, gente, eu não conheço. Qual que era o nome? Analytics Engineer. Eu achei muito chique. Eu falei, gente, eu não conhecia. Então, ou seja, esse slide aqui já está totalmente desatualizado. Então, toda vez tem um profissional novo chegando. A gente tem a galera de Data Translator, né, que eu acho chique, essa galera que é focada especificamente em comunicação de dados, é algo incrível. Mas, por fim, esse aqui que eu estou passando são, tipo, os principais. São, tipo, o básico, assim, é essa galera aqui mais popular, né? Vamos pensar, assim, que eles são a Regina George, para quem assistiu Meninas Malvadas, são eles, assim, tipo, os populares, entendeu? Do rolê. Então, a gente tem o engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados e o engenheiro de machine learning. Aqui eu coloquei a breve definição, tá, de cada um deles. Eu não vou ler junto com vocês, não vou pegar pesado nesse nível, mas depois eu vou falar do cientista. Ele está até coloridinho ali, porque vai ser o foco da minha palestra, tá? Vai ser o cientista de dados em si. Mas lembrem-se que tem outros caminhos também, tá? E aqui também tem todo, acho que skills técnicas ideais ali para quem quer seguir cada uma dessas áreas, tá? O recomendável aí.
E aí, tá, gente, fiquem tranquilas, que acho que a live vai ficar salva. Então, se vocês não estão tirando foto, fiquem tranquilas que vai ter outros momentos, tá, para tirar foto. Você não está sendo coagida, tá, a tirar foto. E aí, como a gente consegue, então... Ok, a gente viu que os dados, eles podem assumir diversas formas, eles carregam muitas informações e que ajudam a gente a tomar decisões mais inteligentes. Como é que a gente consegue, então, extrair isso, né? Porque, poxa, deve existir tantas técnicas diferentes. E aí a gente vai extrair esse tipo de informação através de análises, tá? E existem vários tipos de análises que existem aí no mundo. Vocês conheciam esses 4 tipos de análises? Ai, ótimo, tá. Meninas, isso aqui vai ser importante para vocês, tá? Vai ser importante reforçar esse conceito para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente tem a análise descritiva, a análise diagnóstica, a preditiva e a prescritiva. A descritiva, a gente vai descrever. Exatamente. A gente vai descrever o que está acontecendo. A diagnóstica, por que está acontecendo, né? Então, a gente vai diagnosticar, a gente vai entender correlações ali, qual variável impacta na outra. Poxa, será que o dia da semana impacta ali na quantidade de visualizações que eu vou ter em uma série? Talvez, né? Será que é por isso que House of Dragon é lançado domingo? Fica a reflexão. Preditiva, né? O que é provável que aconteça, então a gente vai prever o futuro. Eu adoro isso, a questão de prever futuro, eu acho muito chique, muito Márcia sensitiva. E essa análise é um pouquinho disso, né? A gente vai aplicar técnicas computacionais, técnicas ali de inteligência artificial, para a gente poder ver tendências nos dados e aí prever futuras ocorrências, né? Então, poxa, não sei lá, questão de série. Não, série não, vai. Outro exemplo, vai, gente. Para quem conhece aí, vamos lá. Exemplos. Venda de sorvete. Pronto, adoro falar esse exemplo sempre. Venda de sorvete no próximo mês, né? Então, poxa, se a gente tem mais ou menos o quanto a gente vai ter de demanda para o próximo mês de venda de sorvete naquela loja específica, então a gente precisa mandar a quantidade ideal ali, o mínimo de sorvete que precisa estar lá naquela loja, tá? E aí a gente tem a prescritiva, que vai ser, tipo, fornecer sugestões para como a empresa precisa seguir para que ela consiga alcançar ali aquele objetivo. Ou não, tá? Vai depender muito do objetivo. Então, por exemplo, sei lá, a gente está vendo evasão de clientes. Então, a gente quer saber se o cliente vai ter tendência ou não a cancelar uma assinatura nossa. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa tomar medidas para que isso não aconteça, tá? Então, por isso que eu estou falando que vai depender muito aí do objetivo que vocês têm. Beleza? Estamos todo mundo no mesmo cenário? Ok, beleza. Ok, então, lembra que eu falei que existem vários profissionais? Por fim, esses profissionais, alguns deles, cabem em cada uma desses tipos de análises, né, que a gente comentou anteriormente. Então, aqui eu dei um foco maior no analista de dados e no cientista, mas eu esqueci aqui de colocar o engenheiro de machine learning, que ele entra nessa terceira aqui, tá? Mas é que ele passa nas outras também, então eu estou pensando aqui. Ok, então o analista está em roxinho, o cientista está em laranja, né? Então, eu coloquei o analista aqui bem clarinho, porque pode ser ou não, tá? Isso aqui varia muito e depende muito de cada empresa, cada cultura da empresa, cultura de analytics que ela tem, tá bom? Beleza. Deixa eu ver aqui se eu preciso entrar em detalhe em algum desses aqui. Bom, gente, o cientista de dados ele vai acabar percorrendo todo esse caminho, tá? Porque ele precisa construir ali um modelinho inteligente, né, que entra um pouquinho nessa análise preditiva e também recomendar ali ações. Eu estava estudando um pouco mais sobre a prescritiva, ela é bem difícil de implementar, tá, gente? Ela é bem difícil. Porque o que acontece? Com base nesse modelinho preditivo, ele já vai meio que recomendar uma ação que a empresa poderia fazer. Dá para você aplicar ali algumas técnicas, interpretar alguns parâmetros que já ajudam a empresa a conseguir, mais ou menos, a tomar uma decisão. Porém, a maioria das vezes é algo semi-automatizado, sei lá, semi-humanizado, vai. Que o humano, ele olha para o que o modelo está falando e ele já toma a própria decisão. Tipo, vai pelo humano. Então, não é 100% inteligência artificial em muitos casos, tá? Beleza, Laura, você falou, mas como é no mercado de trabalho, como é que tudo isso acontece, né, para o cientista de dados? Então, vamos lá, gente, para não dizer aí que eu não falei de ciência de dados, o que faz um cientista de dados, né?
Então, vamos lá. O cientista de dados, ele é um especialista, ele é um profissional que vai aplicar técnicas computacionais, tecnológicas e estatísticas, e também entra um pouquinho de negócios aqui. Nessa definição que eu peguei, colocou ciências sociais, mas é um pouquinho de negócios, tá? Para a gente poder encontrar ali tendências nos dados. E também a gente vai utilizar esses dados para descobrir soluções para os desafios de negócio, tá? Então, ciência de dados é a junção da palavra ciência com dados, que é a aplicação de técnicas científicas em cima dos dados. E aí, existe uma dualidade. Gente, essa palestra aqui, tá, que eu estou dando para vocês, é uma palestra assim, que eu queria muito ter ouvido quando eu estava no começo de carreira, tá? Que era, ok, o que o cientista de dados pode fazer? Qual que é o papel que ele atua? Né? Então, não me falaram que existem umas áreas aí que o cientista pode atuar. A área de consultoria ou a área de produto. Então, a área de consultoria, o que é? O cientista de dados ele vai atuar como consultor. Então, ele vai estar lá junto com o cliente, colaborar junto com ele, pode ser clientes internos quanto externos, e ele vai desempenhar um papel mais estratégico. Ou seja, ele vai olhar para os dados daquela empresa, vai identificar oportunidades, e aí vai tentar ali, por fim, extrair tendências, fornecer insights valiosos ali para a tomada de decisão, tá? Então, o cientista de dados ele vai estar junto ali com o cliente, junto com o stakeholder, tá? A área de produto é algo bem legalzinho, bem interessante. Eu nunca atuei, tá, na área de produto. Alguém já atuou com ciência de dados em time de produtos? Não? Não? Tá bom. Já, mais ou menos? Beleza. Eu nunca atuei, acho chique, tá? E inclusive, acho que facilitaria a minha vida, porque com consultoria, menina do céu, quantas coisas que a gente tem que lidar com o cliente. Ó, área de produto, então, pelo que eu sei, mas a nossa colega vai ter muito mais propriedade para falar do que eu, todo o time ali de dados ele vai estar mais focado no desenvolvimento de um produto baseado em dados. Então, aquela empresa ela tem um produto e todo mundo vai atuar dentro daquele produto. Tipo, por exemplo, a PicPay. Né? A PicPay lá tem um time de dados super chique, e aí eles estão focados no produto da PicPay. Tá? Então, beleza. O foco principal e o papel principal do cientista de dados é aprimorar a experiência do usuário, introduzir novos recursos, novas features dentro da ferramenta, para tentar ir cada vez mais trazendo mais o cliente. Por fim, tem várias métricas que podem utilizar. Fidelidade, atrair mais pessoas, evitar churn, né, evitar evasão de clientes. Então, existem várias métricas que esse time de Analytics vai trabalhar, tá bom? E aí eu coloquei até um disclaimer que é importante, tá? Eu tô vendo umas caras da galera, tipo assim, acho que não é bem isso. Depende muito da empresa, tá? Depende muito da cultura corporativa daquela empresa, da cultura de dados, tá? O que eu tô passando é um panorama geral com base, nesse caso aqui, tá? Com base em pesquisas, porque eu nunca atuei como cientista de dados voltado para produto, e sim para consultoria, tá? Então, como consultora, a gente trabalha ali junto com o cliente. E aí, o que acontece? Laura, tá bom, vocês estão juntos ali, né, beleza, mas como tudo isso começa, né? Tipo, vocês estão sem fazer nada e vocês baixam do nada um Excel e vocês analisam e vê ali que tem uma oportunidade? Não, infelizmente não. Queria muito que isso acontecesse. Mas tudo isso começa com uma necessidade, tá? Ai, ligaram um ventilador, que delícia, obrigada. Nossa, eu tava suando aqui. Tá ótimo, tá perfeito. Inclusive, tá batendo aqui, tá muito bom. Então, tá. A gente começa com uma necessidade. E aí, como é que funciona a esteira? Tá? Chegou para a gente a demanda, chegou uma necessidade. Alguém tem uma dúvida ali, quer sanar, sei lá. Laura, a gente quer lançar um produto novo e a gente quer saber quem são as pessoas que estão prontas para receber o nosso produto novo. Para quem a gente deveria mandar e-mail convidando essa galera? Para quem a gente deveria entrevistar? Beleza, chegou uma necessidade. A gente vai fazer o quê? Entender o negócio. Ok, tá, mas quem é o perfil ideal para vocês? Você já tem noção? Tipo, existe um critério, um mínimo ali que a pessoa precisa ter para a gente poder chegar nessa pessoa, enfim, para a pessoa poder participar desse programa novo, ou, sei lá, adquirir esse produto? Aí a gente vai entendendo tudo isso, entender o negócio. Depois disso, entender os dados, ou seja, ok, a gente já entendeu qual que é o nosso objetivo principal, quais são as métricas principais do nosso projeto. Vamos entender os dados. A gente tem dados, tipo assim, suficientes para a gente poder fazer
sei lá, essa análise, extrair aí esses clientes principais? Sim ou não? Ah, temos. Então, vamos entender o que a gente tem dentro da base, a gente vai vendo quais são as variáveis relevantes importantes. Vamos preparar os dados agora, né? A gente já tem tudo certinho, vamos preparar os dados. Ok, limpar dados nulos, a gente vai tirar outliers, fazer toda a questão de pré-processamento de dados, que eu tenho certeza que temos mulheres maravilhosas aqui que sabem todos os processos de data preparation. Ok, preparamos os dados. Vamos seguir para a modelagem. O que é a modelagem? É uma coisa muito legal. É aqui que entra a inteligência artificial. É muito legal. Então, no caso, por exemplo, que eu dei exemplo para vocês, é um caso de segmentação de clientes. A gente quer chegar ali numa quantidade X de clientes para poder participar do nosso programa novo ou para a gente fazer um teste ali de um produto novo, tá? A gente pode aplicar um tipo de inteligência artificial que vai olhar dentro da base e já vai clusterizar, vai agrupar todo mundo ali em caixinhas diferentes e a gente vai olhar, ok, dentro dessas caixinhas, quais características batem com a nossa necessidade? Quais características são similares ao nosso cliente em potencial? E aí a gente pode fazer isso. Então, dentro de modelagem, a gente vai tomar decisões de, é necessário ter uma inteligência artificial? Se sim, qual? No caso, eu já dei a resposta aqui para a gente. É clusterização, então a gente vai aplicar ali modelinhos de clusterização. Vamos seguir para avaliação, no nosso caso, interpretação dos grupos. E essa avaliação ela é feita junto com o time de negócios, tá? Junto com alguém ali que vai falar se está certo ou não. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas existe uma questão de cientista de dados unicórnio, que ele precisa saber de tudo. Ai, gente, toda vez eu falo com o meu gerente, olha, eu não falei para vocês, tá? Mas eu trabalho numa empresa voltada ali para o setor de agricultura. Agricultura, tá, gente? Eu não sou agrônoma, eu não faço a menor ideia de como planta um milho, mas eu estou aprendendo, né, todos os dias ali como é que planta um milho para poder avaliar bem, tá? Mas seguinte, o ponto que eu quero chegar aqui é, a gente não precisa saber muito a fundo do tipo assim, poxa, qual que é a tecnologia dentro daquele milho, como é que eles produzem aquelas sementes de milho. Não, vai ter alguém ali, tem um expert do meu lado que vai me ajudar a interpretar para ver se está certo o resultado da minha inteligência artificial, o resultado do meu modelo. Agora, é bom sim a gente ter um conhecimento breve ali de toda a parte de negócios, porque vai ajudar até mesmo a gente direcionar insights. Isso é relevantíssimo, tá? E aí depois, ok, avaliamos junto com o time de negócio, está tudo certo. A gente sobe para deploy. Né? Entra toda aquela questão que a Morgana falou de GitHub, né? A gente faz toda aquela pipeline maravilhosa de MLOps, para a gente poder ter sempre um modelinho de inteligência artificial rodando. Agora, não sei se vocês viram, mas tudo tem um porquê. É cíclico, né? Vocês estão vendo que tem várias setinhas se conectando entre si? Porque dá errado, muitas vezes dá muito errado. Então, pode ser que você chegou aqui, ó, na avaliação. Pronto, tomou um passo de deploy para largar esse projeto de uma vez. Não, tá errado. Não tá legal esse desempenho. Você vai ter que fazer de novo. Ok, vamos voltar. Desde o início, lá em cima na pipeline. Tá, mas o que faltou? Existe alguma variável aqui que você acha que é relevante? Faz a pergunta de novo para o cliente, a gente vai mapeando ali. O que ficou faltando dentro da nossa esteira que foi super relevante e que fez a gente parar aqui? Então, a gente volta e avalia tudo. Então, todas as setinhas são conectadas, porque, por exemplo, você pode chegar aqui em Data Understanding e ver que não temos dados suficientes para fazer isso. Ok, vamos ter que voltar para a área de negócio, voltar a fazer perguntas, ou então identificar, poxa, talvez, não sei se vocês lembram, vão conectar caixinhas, dados primários não vai dar, vamos trazer dados secundários, dados de outras empresas, whatever. Aí você escolhe. Então, todas essas caixinhas, elas são conectadas. E essa pipeline, ela é muito importante, tem muitos cientistas que aplicam essa pipeline e não sabia que tem nome, e tem nome CRISP-DM. É uma das metodologias mais aplicadas no mundo da ciência de dados, tá? Isso porque você consegue replicar ela para qualquer área de negócios. Marketing, sei lá, mineração, agricultura, área da saúde, qualquer projeto que você for aplicar ciência de dados, você consegue aplicar exatamente toda essa esteira, tá? Que ela funciona. E aí ela é quebrada em 5 etapas, que nem eu comentei anteriormente com vocês, tá?
E aí, para não dizer que eu não falei de inteligência artificial, já que todas as meninas estavam falando de IA, eu tive que correr para ajustar, para tornar palpável aí para quem está começando, aonde que vai entrar a inteligência artificial. E ela é como se fosse um meio, tá? A inteligência artificial é um meio para que nós, cientistas de dados, Consigamos? É isso? Tá, beleza, perfeito. Para que nós, cientistas de dados, consigamos... Nossa, tá estranho. Ok. Exercer a nossa função, tá? Então, a inteligência artificial, ela pode acontecer tanto no data understanding... Tanto no data understanding, que é entender os dados, você pode entender ali quais são as variáveis que estão conectadas entre si, o quanto que cada variável impacta na outra. Então, você pode aplicar inteligência artificial, ou tanto na questão da própria modelagem. Seu objetivo pode ser construir uma inteligência artificial, tá? Então, ela pode entrar nesses cenários também. Ou até mesmo no Data Preparation. Na verdade, ela entra em várias caixinhas. E aí, a galera que não trabalha na área deve estar pensando, poxa, então eu sempre vou usar inteligência artificial, né? Meu sonho é trabalhar com IA. Ver essas mulheres incríveis falarem sobre inteligência artificial. Agora é minha vez de brilhar. Eu quero ser cientista de dados porque eu sempre vou usar IA. Não. Não acontece. Sinto muito. Então, expectativas e realidade, né? Esse gráfico ele é muito bom, peguei da internet, fonte internet. Aqui a gente tem 2 gráficos de pizza, desculpa, galera da Data Visualization, pessoal de visualização de dados. Eu tô vendo as meninas tipo, Laura, isso é muito ruim. Peguei da internet. Gráfico de pizza, né, gente? É muito polêmico. Eu vi um livro falando que qualquer gráfico que tem nome de comida é duvidoso. Não use, tá? Mas, por fim, aqui, para fins de conceito, a gente acha muitas vezes que a gente só vai usar, tipo assim, ficar só na etapa de construção de inteligência artificial, né? Então, para quem não conhece, mas a Sabrina falou um pouquinho, estava lá dentro das áreas de inteligência artificial, machine learning, deep learning. Poxa, eu vou ficar só nessa parte top. Queria muito. Não. Na verdade, aqui, ó, tem várias etapas que a gente gasta muito tempo. E olha aqui, ó, entendimento do problema. Só para entender, leva muito tempo. E essa etapa ela é muito importante. Por quê? Se você não entende bem o problema, tu vai gerar uma solução que no final ninguém vai usar. Porque você não entendeu bem qual que era a expectativa e o que eles precisavam. Então, 30% ali já foi no entendimento do problema. Ixi, a bateria está acabando, Aninha. Coleta de dados, já vai 20%. E manutenção, né? A gente manter ali o que a gente criou também já vai um tempinho. Vou passando aqui, tá? Meninas, ferramentas que eu uso. Anaconda, tá? Para poder fazer todo o meu trabalho aí, desempenhar toda a minha função. Anaconda, IDE. Alguém usa Anaconda? Ah, tá bom, beleza. Temos bastante menina que usa Anaconda. Eu adoro, gente, Anaconda. Não é a Anaconda do filme, não é a Anaconda da Nicki Minaj, tá, gente? Esse aqui é uma interface de desenvolvimento de código. E ela é muito boa. Ela é um pacote, assim, gente, maravilhoso para os cientistas de dados. É incrível a potência dessa interface. Visual Studio Code também uso, tá? Eu já vou explicar para vocês, tá? Existem várias ferramentas aqui, mas cada uma entra numa etapa específica do projeto, tá? Visual Studio Code, uso, adoro. Python, uso, adoro. Gente, galera do R, desculpa, mas eu uso Python, adoro. Cloud, AWS, Azure ou Azure, não sei como vocês falam, tá? O uso também. Git, GitHub. Inclusive, a organização está de parabéns, porque casou os assuntos. É sério, agora casou. Estou parando para pensar. Git, GitHub. Bom, o uso de cada uma dessas ferramentas vai depender muito do nível de maturidade do projeto, da cultura corporativa que vocês vão estar trabalhando, tá? Mas, atualmente, o que acontece? Eu uso essas ferramentas em etapas específicas. Então, vamos supor que o objetivo é a construção aí de um modelinho de machine learning. Para construir, fazer a exploração e primeiros experimentos junto desse modelinho de inteligência artificial, eu uso muito o Anaconda e o Python. Ok, já temos ali uma primeira versão, passamos ali na avaliação do cliente, está tudo certo.
Então, a gente vai para a parte de versionamento e uma coisa que eu chamei de estabilização. Eu não lembro porque, nem me perguntem, gente, mas vocês vão entender, tá? Essa etapa aqui, que eu quis dizer com estabilização, é a etapa que a gente vai construir ali o fluxo certo, tá? A gente vai criar um script. Então, para quem é da programação, no Anaconda a gente tem uma interface muito mais visual, a gente tem os gráficos bonitinhos que aparecem. Normalmente, quando a gente vai subir para produção uma inteligência artificial, a gente não precisa subir esses gráficos. Inclusive, acho que nem é ideal você subir gráfico junto com o seu código. Você pode gerar gráfico, você pode exportar a partir do seu código, mas não gerar lá dentro. Por fim, acho que eu estou entrando muito em detalhes, mas por fim. Beleza. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um script com todas as etapas. Então, para quem não conhece algoritmo, né, vamos entrar aí na definição de algoritmo. É uma sequência de passos. Algoritmo é uma sequência de passos para você fazer uma determinada tarefa. Quero fazer um bolo. Tem todas as etapas, tem todos os passos. Pegar o leite, pegar o ovo, por fim, pegar todas as coisas. E aí você vai misturando, você vai fazendo tudo. Então, aqui a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai criar uma receitinha de bolo para que quando a gente vai subir na cloud, né, que acho que teve várias palestras que comentaram sobre cloud, quando a gente for subir na cloud, ela vai seguir exatamente, ela vai subir lá um computadorzinho na nuvem e esse computadorzinho vai executar cada uma dessas sequências de passos, dessas etapas, tá? Então, é isso. Todo mundo está na mesma página? Vocês estão confusas? Tá bom, beleza. Se estiverem confusas também, teremos tempos, acho que para perguntas, ou uma ou duas, sei lá. Laura, é possível aprender todo esse poder, todo esse conhecimento que você passou para a gente? Sim, é possível. E aqui, vou dar aqui um roadmap para quem está iniciando. O que eu indico começar? Gente, eu entrei em uma polêmica no TikTok por conta disso. Ai, gente, olha, Excel, né? A galera do Excel, olha. Mas, por fim, gente, esse aqui é o meu roadmap que eu indico para as pessoas. Se você for falar com outros cientistas, eles vão indicar outras coisas. Sabrina provavelmente deve estar criticando horrores aqui. Mas esse aqui é o que... Não. Olha, ó. Obrigada, Sá. Olha aqui, gente. Tá vendo? Tá aprovado. 2 cientistas recomendam esse roadmap. Então, programação, estatística, visualização de dados e depois o machine learning, tá? Preferência seguir essa etapa. Programação, estatística, visualização e machine learning. Estatística ali eu estou juntando com análise de dados, tá? Mas é importante você saber analisar os seus dados, porque se você não souber analisar os seus dados, você vai gerar uma inteligência artificial muito ruim, tá? E aí, vamos lá. Vamos falar sobre o cientista de dados unicórnio. Aquele cara que sabe de tudo, né? Eu adoro essa imagem. Peguei de alguém da internet também. E é muito perfeito, que fala exatamente o quanto que... Opa, quase que eu bati no meu próprio queixo. O quanto que o mercado de trabalho ele exige muito de um cientista de dados. E porque antigamente, e agora está definindo um pouco melhor, não existia uma grande definição do que era um cientista. Né, um cientista de dados. Então, eles queriam, tipo, alguém que fazia tudo, basicamente, né? Alguém que gera uma inteligência artificial, alguém que toma decisão, alguém que manipule dados, alguém que gere um BI. Tipo assim, é nem super perfeito. Eu queria muito ser essa pessoa. Eu acho muito incrível. E muitas vezes o mercado de trabalho e algumas vagas que vocês forem achar, eles vão acabar exigindo muito isso aqui. Isso aqui, gente, não existe um cientista de dados unicórnio. Inclusive, muitas pessoas que estão no início de carreira se cobram muito, porque exigem uma exigência, gente, tanta skill que exigem. E, na verdade, é porque é uma falta de definição mesmo do próprio cientista de dados, tá? Então, às vezes, você pode ver em vagas de emprego que estão pedindo, sei lá, você tem que ter experiência de 15 anos em, sei lá, SQL. Aí você fica tipo, gente, mas tá, SQL é importante, mas por que precisa ter tanto conhecimento, sabe, em algo muito específico? Então, por fim, esse cientista de dados, ele não existe, esse cientista de dados unicórnio, né? Não existe, infelizmente, tá? E é algo que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está no início de carreira, tá? Existe o básico que tu precisa aprender, que é um pouquinho disso aqui que eu mostrei para vocês.
Mas tomem cuidado quando vocês forem aplicar para vaga, vocês não acabarem caindo no pulo do gato, que é, na verdade, eles não estavam querendo um cientista, na verdade, eles estavam querendo um analista de dados. E eu quase caí em muitos desses requisitos, dessas vagas, eu acabei caindo muito nessas vagas aí, que falavam que queriam um cientista, mas ali dentro eles estavam pedindo, tipo, mas você sabe montar um Power BI? Aí eu fiquei, tipo, não, desculpa, não, eu não sei. A pessoa, então a gente queria alguém para construir isso. Eu fiquei pensando, né? Poxa, então você quer um analista, né? Ou você quer um analista de BI, não um cientista. Mas aí fica quieta normalmente, né? Mas, por fim, esse cara não existe, tá? Leitura obrigatória que eu recomendo para vocês que querem entrar na área ou para vocês que já estão na área. Tô vendo que tem várias meninas que já estão na área. Mas eu recomendo, se você não leu algum desses, vale super a pena, tá, gente? Inclusive, Como Mentir com Estatística é um livro perfeito, Storytelling com Dados também, tá? Vou esperar mais um pouco, então. Pronto? Ok. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero não ter confundido vocês. Cadê? E aí, gente, dúvidas? Perguntas? Tô chegando. Na próxima você senta ali. Boa noite, sou a Cris. Na verdade, não é bem uma dúvida, é mais para falar que quinta-feira, que eu sou doenteira, né? E eu vi alguém falando, nossa, tem uma cientista de dados que me inspira muito. Aí eu fui ver lá, eu vi você. E eu comprei o seu roadmap de Data Science. Só queria falar isso. Eu fiquei tão feliz de te ver aqui. Ai, que bom! Ai, tô feliz. Ai, obrigada, Cris. Ai, obrigada. Espero que você goste, tá? Gente, para quem não sabe, eu tenho um roadmap de estudos que entra um pouquinho mais a fundo em todos os... todos os passos, né? Poxa, tá, programação, mas o que de programação eu preciso saber? O que de estatística? Espero que você goste bastante. Não sei se essa era a sua dúvida. Você quer terminar? Não, eu só queria falar. Mas tá bom. Tá bom, obrigada, Cris. Mais alguma dúvida? Meu nome é Crislane. Eu queria entender, assim, eu estou tentando fazer essa transição de carreira, e aí eu optei por fazer análise, ser analista de dados primeiro, por achar que para chegar num cientista de dados existe uma base muito maior. Qual que é a sua visão? A gente pode ir direto para a ciência de dados? A análise de dados eu vejo como se fosse uma coisa que acrescentaria, então eu vejo como um degrau da escada, mas, na sua opinião, dá para ir direto para a ciência de dados? O que precisa para fazer esses passos? Polêmica, Cris. Você também. Duas crises aqui, você é polêmica. Olha, dá para ir direto, é mais difícil, porque se vocês forem ver, muitas vezes no requisito dentro do próprio cientista de dados, tu precisa saber de computação. Tem sempre esse requisito, né? Computação. Mas eu já vi, e eu trabalho muito com cientistas que eles não são formados em computação, são cientistas maravilhosos, inclusive já trabalho com... Nossa, como é que é o nome? Cara de finanças, tem um pós-graduando em física quântica, é uma coisa muito, top. E, na verdade, não precisaria. Porém, voltando aí para essa pergunta, dá para tentar, porém você vai enfrentar algumas dificuldades, mas dá para tentar ir direto. O que eu indico normalmente? Laura, eu quero tentar direto, eu não quero passar para um analista para depois ir para o cientista, porque às vezes é mais difícil você sair do analista e ir para o cientista, porque muitas pessoas vão ter o preconceito do tipo assim, tá, mas você é analista, você quer mesmo ser cientista? Então, tem algumas empresas que ficam com o pé atrás, às vezes por já contratar talvez pessoas mais experientes, mas dá para fazer isso, tá? O que eu indico quando vocês querem entrar direto para a ciência de dados? Ter um portfólio muito bom, tipo assim, mostrar que você tem conhecimento técnico. Do tipo assim, olha, eu posso não ter a formação em computação, mas olha aqui os projetos que eu já fiz. Tipo, eu sei extrair informações, eu sei... Então, olha esse projeto top que eu fiz, olha os meus conhecimentos, olha os cursos que eu estou fazendo. E aí você vai mostrando quem você é de verdade. O seu personal branding vai estar bom, você vai mostrar que você tem conhecimento técnico, e aí você consegue entrar. Dá para tentar direto, tá? Também dá para fazer esse caminho mais longo, que é ir pela análise e depois ir para a ciência, que também é possível, tá? Só que
de verdade, assim, eu não sei se outras meninas conheceram, mas eu nunca conheci alguém que saiu de análise para ciência. Alguém conheceu já? Ai, mentira! Temos exemplos de mulheres maravilhosas aqui. Amo, pode dar seu relato. Bom, gente, para começar, minha transição ela foi muito mais brusca, porque eu sou pedagoga. Então, de pedagogia, trabalhando com educação, eu migrei para a ciência de dados em 2021. Em 2022, comecei como analista. E, recentemente, esse ano, eu sou cientista de dados, CLT. Ai, chique! CLT! Arrasou! Adorei! Não. Ai, que maravilhosa. Então, é possível. E tem outras mulheres. Levanta a mão de novo quem falou que saiu da... Ah, você conhece. Perfeito. Aqui, ó. Boa. Na verdade, eu só gostaria de fazer uma pergunta sobre o programa de pós-graduação que você fez no UFABC. Eu só ouço falar, então é importante ouvir quem passou. Como é que foi fazer a pós-graduação lá? Boa. Eu ainda estou fazendo, mas, por fim... Mana, depois tu vai, se conecta com as meninas, dá um berro aí de novo. Quem aí migrou da análise para ciência de dados? Aí você conversa com elas. Mas é possível, tá bom? Vai na fé que você consegue também. E se quiser ir estudando para os dois também, aí você aplica, sai aplicando direto, mulher. Só vai respondendo a sua pergunta. Eu estou gostando bastante. Eu entrei na pandemia, então meu processo seletivo foi diferente. Eu vi que eles mudaram o processo seletivo. Tipo, mudaram de novo, mudaram 3 vezes desde a fase que eu entrei. E eu gosto bastante. O único problema é que, para mim, experiência minha, porém, outros alunos vão ter sua própria experiência. É que é um pouco maçante você conseguir lidar com trabalho, hein? Trabalho e mestrado, menina, não tem saúde mental que consegue sobreviver. Mas a gente está aí, firme e forte. Então, assim, os professores são maravilhosos, a carga é muito boa, você mesmo escolhe as matérias que você quer fazer. Eu não sei como está o processo de entrada, eu sei que mudou desde que eu entrei. E aí, vale a pena, viu? É uma instituição com renome, tem muitas palestras abertas, inclusive, eu até compartilhei no meu LinkedIn uma palestra que vai ter de um pesquisador de fora. Você tem a oportunidade também de fazer meio que estágios em outras universidades para fora. Eu achei chique, porque eu só descobri agora e eu já estou no meu final do mestrado. Mas dá para você também ter essa experiência internacional com projetos internacionais de ciência de dados. Então, isso é muito legal. Então, vale a pena, viu? É legal. Eu tinha visto que eles vão ter um evento agora, né, da Sociedade de Matemática Aplicada e Computacional, então já me inscrevi. Chique, adoro. Se inscreve, vai, faça seu networking e vai sentindo ali o ambiente. Uma dica que eu dou para você também tenta ir como aluno especial primeiro. Foi algo que eu fiz e que muitas pessoas acabam fazendo esse processo também. Não ir direto, você primeiro ir assistir uma aula. Como é a universidade pública, qualquer universidade pública, tá, gente? Vocês conseguem entrar como aluno especial. Você se inscreve numa matéria, você não está vinculado, não está matriculado na faculdade. Você assiste, você faz a prova, você faz tudo. E aí você vai sentindo o feeling, se é para você mesmo. Tipo, poxa, essa dinâmica de aula, ela faz sentido? É o que eu gosto? E aí você vai sentindo. Não tenta de uma vez. Primeiro vai como aluno especial, depois você tenta, por fim, ser aluno regular, tá? Só mais uma coisa aqui que eu gostaria de adicionar. Eu também estou fazendo mestrado em ciência da computação atualmente no Cefet, lá do Rio de Janeiro. E foi uma dica que o meu orientador me deu de fazer a metodologia científica como aluno ouvinte antes de concorrer para eu tentei 3 vezes o meu mestrado. Eu passei de 4ª. Tentei 4 vezes, então. Fui reprovada 3. E quando eu fiz a matéria de metodologia científica, eu entendi como que era escrita científica em computação, porque eu sabia escrever em outro contexto, mas com a metodologia, as regras é diferente. Então, uma boa dica também é você se apropriar dessa escrita acadêmica em computação, que é um pouco diferente. Chique. Qual que é o seu nome? Júlia, você tá muito chique, adorei. Você esqueceu só do detalhe, tá fazendo pós-graduação, adoro. Maravilhosa. Isso é verdade, tem muita diferença o mundo do mercado de trabalho com o mundo acadêmico. É bem legal esse ponto que você trouxe. Tem mais uma pergunta. Tem pergunta online? Não? Eu recebi uma aqui, hein? Vamos lá. Ó, a Laís Moro mandou o seguinte: gostaria de saber como o mercado vê. Ai, peraí, cortou. Transição de carreira dentro da ciência de dados, na sua opinião. Sou de ciência de alimentos. Ciência de alimentos?
Chique, eu não sabia. Nossa, que legal! Vivendo e aprendendo. Obrigada pela sua pergunta. Ela quer transicionar, vê se eu entendi certo. Ela quer transicionar para a ciência de dados e como que o mercado vê alguém que está saindo de uma área e indo para outra. Acho que é uma área muito diferente, né? Eu acho que é isso. Eu posso deixar alguém com expertise falar? Você quer entregar o microfone para ela, Aninha? Eu vou deixar pessoas que têm o background falar, porque eu sou da ciência da computação. Mas você já vai dar o seu relato, vai ajudar super. Olá, meu nome é Maitê, sou engenheira de alimentos, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc em engenharia de alimentos. Já trabalhava com dados lá. Gente, ela é pós-doc, Só que assim, né, é uma vista de dados totalmente diferente de hoje em dia, né? E aí eu vi similaridades nas carreiras e estou tentando migrar, mas está sendo muito difícil. Né, até perguntei para as meninas como fazer isso, porque eu fiquei até com medo. Comecei a tirar o mestrado, doutorado do currículo, porque não me chamam nem para as entrevistas. Não sei se é medo, se eu não estou me portando como deveria, se eu não estou me aplicando para as carreiras, as vagas corretas, né, para o meu perfil acadêmico, assim. Mas aí a gente fica meio no limbo, assim. A gente sabe, mas não sabe. Eles também não sabem o que a gente fez, o que não deixou de fazer. E aí fica uma falta de comunicação, que eu estou tentando passar desse gap no momento. Entendi. No seu caso, é algo que a gente tinha visto lá no evento. Qual que é o nome, Aninha? Campus Party. Lá na Campus Party, que teve uma palestrante que ela falou... Qual deles? É verdade, desculpa. Uma palestrante, ela falou sobre isso, que teve uma moça que falou, olha, eu já estava muito avançada na carreira que eu estava, e eu queria migrar para ciência de dados, eu não lembro se o caso dela era ciência ou análise. E ela falou, eu queria muito migrar para essa área, porém eu não sei o que eu faço, porque estão me recusando, porque eu sou muito sênior na área que eu estou, né? E ninguém está me aceitando agora rebaixar um nível, né? E aí o que ela disse é o que eu vou repassar para você. Ela falou, tenta como pleno. Inclusive, eu sei que você tem essa experiência, depois eu vou abrir ali o microfone para tenta, no mínimo, como pleno, para você conseguir transicionar. Não vai para júnior, porque não vão querer te contratar, porque você é muito experiente. Tu tem pós-doc, mulher. Meu Deus, tá chique demais. Tá, você quer falar o seu relato? Que acho que você também transicionou e você era mais sênior na sua área. Não é em questão de alimentos, porém é algo importante. Oi, gente. Eu já tinha experiência com marketing, eu vim do marketing, já era sênior em marketing, e a minha transição de carreira também enfrentei isso, de ter um currículo qualificado e para algumas vagas, às vezes de ter recrutador de conversar comigo e falar assim, cara, o seu currículo assusta. É difícil assim, a gente trocar uma ideia e até te encaixar numa vaga, assim. E eu passei por um processo até assim de desconstrução de algumas coisas, né? Saber me importar de outra maneira para entrar no mercado, e eu consegui uma vaga já direto para sênior, como analista de dados que eu entrei. Então, é mais uma questão assim, que eu me entendi de ter uma postura, de entender que dava para entrar como sênior, apesar de que o conhecimento técnico em dados ainda né, tinha um certo gap, mas a gente tem outras posturas de saber lidar com a equipe, saber lidar com desafios, né? A gente, quando tem essa bagagem profissional, o sênior já tem uma diferença do júnior, né? Então, acho que foi por aí assim, que me ajudou. Boa, perfeito, tá. Inclusive, quando você é mais sênior, ele exige um pouco mais essa questão soft do que essa parte mais hard, né? Hard skill. Mas é bem esse ponto que a Tá comentou. E você entrou como analista de dados dentro da área de marketing também, não foi? Dentro da sua área já. Então, talvez ir buscando empresas dentro desse ramo que estão aplicando ciência de dados, porque tu já tem experiência e vai te ajudar também a você conseguir esses cargos mais altos, porque você é muito qualificada, mulher. Isso não é negativo, tá? Isso é positivo. Mais alguma? Acabou aí? Então é isso, gente. Uma salva de palmas. Arrasou. Depois procurem ela, adicionem no Instagram, acompanhem o trabalho.